Gênesis capítulo 2, eu quero ler propositalmente a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de quem? Ao nome de quem? Vamos todos dizer bem forte esse nome: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que são nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos dar um amém bem forte? Amém! Por favor, tome o teu assento, no nome maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Esta epístola paulina, ou seja, redigida, escrita e dada pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo, é uma epístola também direcionada a um povo, direcionada ao povo de Deus. Esta epístola é uma epístola pequena, mas ela tem riquezas maravilhosas. Os escritos paulinos, amados irmãos, a centralidade deles é levar a igreja a ser, podemos dizer assim, ela ser despertada, ela abrir a sua visão, ela ter o clique, ela ter o despertamento para entender como que Cristo, por tudo aquilo que Ele fez, pode agora, de uma maneira eficaz, de uma maneira abrangente, transformar todos aqueles que estão ouvindo, lendo e compreendendo as verdades dessas epístolas. Vem agora o apóstolo Paulo, que é um homem que eu realmente admiro de tantos outros na Bíblia, e vem trazer para nós um ensino maravilhoso, teológico, explicativo daquilo que realmente Jesus Cristo foi, daquilo que realmente Jesus Cristo tomou como postura. E o apóstolo Paulo vem agora tratando, ele diz assim a partir do versículo 1: portanto, se há algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo. Ou seja, eu estou mostrando e vou redigir a vocês, e vou deixar a explicação a vocês, e quando vocês entenderem, absorverem, colocarem em prática, mande a resposta para mim, isso que Paulo está dizendo, para que a resposta chegue a mim, e eu venha me alegrar com o poder de Deus, que o Espírito Santo me deu para redigir sobre este assunto, e daquilo que o Espírito Santo está fazendo pela palavra nas vossas vidas. É isso que ele está dizendo: completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo. Estava bom fundo aí, pensando a mesma coisa. Ele começa a dizer: nada façais por contenda. Ou seja, aqui no original essa palavra contenda está nos mostrando o sentido de partidarismo. Nada façamos por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores, ou próximo superior a nós mesmos. Não atende cada um para o que é seu, mas cada um também para aquilo que é dos outros. Ou seja, ele está falando aqui para nós: olha, se preocupe com o próximo, se preocupe quando o próximo, ele se alegre com ele, mas chore com o próximo, estenda a mão ao próximo quando o próximo chora, e precisa da sua mão ser estendida à vida dele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Agora, por que eu não li esses 4 primeiros versículos? Porque eu preciso de explicar para vocês do versículo 5 ao versículo de número 11.
Paulo, para nos fazer entender os 4 primeiros versículos, que para minha ideia, é claro que a palavra de Deus ela é perfeita, mas no meu interpretar, estes 4 primeiros versículos deveriam estar após o 11º versículo, porque os 4 primeiros versículos são atitudes, são ações, é a maneira pelo qual nós devemos agir. E quem agiu primeiro para servir de exemplo para nós? É aquele pelo qual esta igreja que está aqui serve, é aquele pelo qual as igrejas evangélicas de Milford servem e estão cultuando a Ele, é aquele pelo qual o estado de Massachusetts, os Estados Unidos da América, e aonde espalhado nos continentes que são terra firme, existe uma igreja cristã voltada para a palavra cristocêntrica, eles estão cultuando a Ele. Qual é o nome dele? Jesus. Jesus é o centro dos escritos paulinos, Jesus é o centro da igreja aqui de Milford, Jesus é o exemplo a ser seguido, a ser tomado. Ele sempre foi naquela época e Ele será para nós o exemplo para a nossa vida. Mas qual é o exemplo de Jesus, pastor? O exemplo de Jesus está aqui, meu querido e amado irmão, no versículo de número, vou te dar ele agora, de número 7. O versículo de número 7 diz assim: mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. Para nós, quando nós olhamos para o nosso país, que é o Brasil, a maioria daqui são brasileiros, é claro que temos nossos irmãos aí que são de Portugal, ou talvez alguns que são de outras nacionalidades, não venham a casa agora, mas olhando para nós, no nosso país chamado Brasil, quando nós olhamos para o Brasil, nós temos e tiramos este exemplo de servidão naqueles escravos que vieram da onde que vieram, trazidos da África pelos barcos portugueses, e quando descobriram o Brasil, começaram a colonizar o Brasil, eles foram colocados no território brasileiro para trabalhar para os senhores feudais, para trabalhar para aqueles homens ricos que estavam vindo de Portugal, colonizando o Brasil, e esses homens tomaram determinadas quantias, hectares ou alqueires de terra, e eles colocaram estes chamados escravos, serviçais. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, essa palavra servo aqui, nós não entendemos realmente qual é a profundidade dessa palavra. Essa palavra é uma palavra muito profunda, mas é uma palavra tão profunda que nós precisamos de adentrar na profundeza dessa palavra e de absorver o verdadeiro significado da palavra servo. A palavra servo vem do original grego, que é a palavra deo, que quer dizer atar um laço, prender, lançar em cadeias. Pegamos esta palavra a priori e nós construímos o verdadeiro significado da palavra servo, que é a palavra doulos. Palavra doulos quer dizer escravo, servo, quer dizer homem de condição servil, alguém que se rende à vontade de outro que é o mestre dele, que é o senhor dele. Ser servo, querido, é ser verdadeiramente escravo. E o tema que nós vamos trabalhar nesta noite é ser doulos para todos sempre chegarmos até o fim. Ser doulos ou ser servo e chegarmos até o fim. Essa palavra nos dá esse entendimento. Então, se você ouvir na Bíblia falando de servo, está falando verdadeiramente de escravo, porque o escravo, escuta bem isso, quando você torna-se escravo de alguém, vamos esquecer a questão de ser de Jesus, quando você torna-se escravo de alguém que é o Senhor, que é o mestre, que te comprou, olhando para o lado lá do Brasil na época, que era vendido os escravos, olhando para a época do Egito, olhando para a época ali de Jesus, que era vendido as pessoas para trabalharem, o servo ele não tinha autoridade para fazer nada, ele não tinha autoridade para tomar água na hora que queria, ele não tinha autoridade para dormir na hora que queria, ele não tinha autoridade para tomar banho na hora que queria, ele não tinha autoridade para fazer algo relacionado a si, na hora que ele bem quisesse, mas ele primeiro obedecia a todas as ordens e o mandado daquele que comprou ele, daquele que investiu dinheiro, que investiu ouro, que investiu prata, que investiu pedra preciosa, que investiu a moeda daquela época. Então, se nós olharmos para esta palavra escrito servo, era para estar escrito aqui escravo,
O escravo, o servo, ele faz a vontade de alguém que comprou ele, de alguém que manda nele, de alguém que é mestre nele. Se formos para a Bíblia, nós vamos então entrar numa chamada Septuaginta. O que é a Septuaginta? Septuaginta é a tradução do original do Antigo Testamento, que é a maioria, 99,9%, que é do hebraico, e uma passagem que está em Daniel, que é em aramaico. E estas duas versões do Antigo Testamento traduziram homens, aproximadamente quantos homens? 70 homens, chamado Septuaginta, e trouxe a tradução do hebraico e do aramaico para o grego. No grego, que é chamada Septuaginta, existem 372 vezes falando a palavra servo. Vamos para o Novo Testamento, 125 vezes você vai encontrar em todo o Novo Testamento falando desta palavra escravo ou desta palavra servo. Quando vamos agora para o Antigo Testamento, existe uma palavra no hebraico que é a palavra ebed. Ebed significa o seguinte: trabalhar, servir, ou trabalhar para outro, significa servir ou render um culto. Então está relacionado ao culto, principalmente no Antigo Testamento, principalmente quando você abre o livro de Levíticos e começa a vasculhar, começa a entender como que é o cerimonial dos levitas, como que é o cerimonial do tabernáculo, como que é o cerimonial de matar os animais, de sacrificar pelo pecado individual, pelo pecado familiar, pelo pecado da nação toda. Você vai aprender que todas as vezes que alguém vem trazer alguma coisa pelo seu pecado, ele está se colocando como um servo que está trabalhando, ele está se colocando como alguém que está indo trabalhar, prestando culto. Aqueles que estão matando, realmente fazendo serviço em prol de alguém para apresentar a Deus, também estão trabalhando no culto, que eram o que? Os levitas, que são chamados sacerdotes, e tem um que é o chefe deles, que é o sumo sacerdote. E a última significação da palavra ebed é prestar serviço em um culto. Se nós começarmos a entender, a fazer toda essa ligação da questão de trabalhar, da questão de prestar serviço ao dono, nós vamos começar a entender o que Jesus quis mostrar em um determinado dia, quando ele assentou com quem? Quando ele assentou com aqueles que ele escolheu para serem os 12, para serem os discípulos, que posteriormente foram chamados de apóstolos, que quer dizer enviado. Ele assentou para ceiar, mas diz a palavra do Senhor que ele entrou naquele ambiente com uma bacia e com uma toalha no seu braço, e ele parou na frente de Pedro. Quando parou na frente de Pedro, ele se abaixou com uma bacia e diz que ele falou com Pedro: deixa-me lavar os teus pés. E aí Pedro então falou: Senhor, eu não quero fazer isso, eu não quero participar disso. Então aí Jesus insistiu, e Pedro disse: olha, então se é para ser feito este trabalho, este serviço, o Senhor não vai lavar só os meus pés, mas vai lavar também a cabeça. Porque Pedro lembrou do cerimonial, que o sacerdote, antes de ir para o serviço, ele tomava banho. Quando chegava com as vestes sacerdotais dentro ali daquele cercado que era o tabernáculo, ele ia até a pia, chamada pia de bronze, e lavava as suas mãos para purificar. Tudo isso simbolismo de santificação, de purificação, de serviço. E Pedro lembrou do cerimonial dos levitas, e ele falou: não lava só meu pé, mas lava a cabeça. Jesus virou para ele e disse assim: olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte no meu reino contigo. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para eles e querendo demonstrar para eles, irmãos? Que servir é morrer. Quando você faz a conexão com este texto, no capítulo 2 está dizendo assim: sendo em forma, ou seja, subsistindo, ele sendo Deus, ele não teve por usurpação. O que é usurpação? É você apoderar ilicitamente de alguma coisa que é de outra pessoa. Ou seja, Jesus ele veio como homem, mas quando ele estava na glória, e ele mesmo como homem, ele era 100% Deus e é 100% homem, mas ele deveria cumprir a parte dele como homem. O texto está dizendo aqui: sendo ele no lugar de Deus, ele pensou
pensou como Deus, ele arquitetou como Deus, ele planejou soberanamente como Deus. E quando ele tornou homem, ele deixou a glória como Deus e tornou-se homem agora, esvaziando de toda a divindade, toda a glória. Para quê? Para que ele pudesse fazer e cumprir o propósito. Aleluia! Qual era o propósito? O propósito de tornar-se servo. Aí você faz a ligação agora comigo. O que o servo é competente a ele? Lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o servo, ele não podia fazer nada segundo a tua vontade. Ele tinha que realmente morrer a tua vontade, morrer a tua maneira de pensar, morrer as tuas ações. E ele deveria ouvir na voz de comando do Senhor. Se o Senhor mandasse ele, pega a bacia de água, ele tinha que correr, pegar a bacia. Pega a lenha e traz aqui, ele deveria pegar a lenha e trazer. Você vai lá no mato e mata um animal e traz aqui. Ele deveria fazer absolutamente tudo o que o seu Senhor estava delegando a ele. Jesus, então, tomando a forma de servo, o que ele veio para fazer, irmão? Ele veio para morrer. Aleluia! Ele veio para morrer. Quando Jesus está na frente de Pedro, ele está dizendo: Pedro, eu vou me colocar na posição de servo. Eu preciso ensinar para vocês, porque eu estando me colocando na posição de servo, eu estou mostrando qual é o objetivo final de eu me tornar homem: morrer. E a morte é morte de cruz, porque quando eu morrer na cruz, ressuscitar o terceiro dia, vocês vão sair da morte do pecado e vão ter vida, e vida com abundância. Quem está entendendo essa palavra? Dá glória a Deus e aleluia nesta noite. É preciso tornar servo para morrer. É preciso assumir a posição de servo para morrer. E hoje, infelizmente, muitos estão levando o nome de servos, mas ainda não entenderam que ser servo é morrer a sua própria vontade. Ser servo é deixar a sua vontade de lado e focalizar a sua vontade no seu mestre, no seu Senhor. Muitas pessoas falam que são servos, mas quando o Espírito Santo está batendo ao coração e chamando a atenção, ele está tendo dúbio pensamento. Ele está pensando: deixa ou não deixa, faz, escuta ou não faz, ou não escuta. Ele não quer assumir a morte que ele deve, morrer para si mesmo, para viver para o seu Senhor. Mas aí você vai entender, segundo a Bíblia. Eu gostaria de falar rapidamente neste texto aqui, dos 5 em diante, a forma que Jesus, como exemplo para nós de servos, de escravos, tomou. A forma que ele tomou foi uma forma humana. Ele tomou a forma humana, e a forma humana que ele tomou, o texto está dizendo, é uma forma chamada forma de homem. A atitude, a segunda coisa, como exemplo de Jesus, o texto fala que quando ele esvaziou da sua divindade e tomando a forma humana, ele humilhou a si mesmo e obedeceu. A forma é humilhar. Sem humilhação não tem como sermos servos. E quando nós nos humilhamos e reconhecemos que somos servos de alguém que é o nosso dono, somos escravos de alguém que é o nosso dono, a única coisa que nos resta, quando nós nos humilhamos, é obedecer. Não tem outra palavra. Não tem rinchada, não tem pernada, não tem questionamento, não tem falando deixa para depois, deixa para amanhã, ano que vem eu faço, vou agir na síndrome de Jonas. Não tem. Quando você quer ser igual a ele, você precisa primeiro tomar a forma pelo qual você deve ser, forma de servo, forma de escravo. E você precisa, em segunda coisa, ter a atitude. Não existe para ser servo atitude de exaltação, atitude de desobediência, atitude de arrogância, atitude de orgulho. A única forma, se você quer ser servo de Jesus, se você quer ser o exemplo e seguir o exemplo, se você quer ser dele, você tem que ter atitude de humilhação através da obediência. Tem que humilhar e obedecer. Se Jesus falar com você, não vai trabalhar hoje, você tem que obedecer. Se Jesus falar com você, vai trabalhar hoje, você vai trabalhar. Se Jesus falar com você, essa roupa não está boa, põe outra. Você não pode pôr aquela roupa e pôr outra, porque é Ele que
dita a sua vida. Se Jesus falar com você, não come isso, você tem que ser sensível, porque o servo obedece em humilhação o seu Senhor, aleluia. O resultado de Jesus, que ele foi obediente, ele seguiu, humilde, obedecendo até a morte, e a morte de cruz. E qual foi a recompensa? Olha que coisa mais tremenda, para que nós pudéssemos entender que por mais que você não faça a tua vontade, mas a vontade dele, tem uma recompensa que vai trazer alegria ao seu coração. Sabe qual é a recompensa que veio para Jesus? Por ele ter morrido na morte, diz a palavra que Deus tem um nome para ele, que é sobre todo nome, e o nome para ele, depois que ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Não tem esse, que hoje pode falar que não, mas não tem esse, que não vai ter que dobrar o seu joelho, e com a sua língua vai ter que dizer, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Todos vão ter que dizer que o nome dele é Senhor, não só nesta terra, não só nessa vida. Se não der glória ao nome dele nessa vida, quando ressuscitar dos mortos para ser condenado lá no trono branco, vai ter que dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Quantos que pode dizer glória a Deus e aleluia? Essa foi a recompensa. Este foi o maior prazer do trabalho. Leia Isaías 55 e você vai entender muito bem. Lá está dizendo que ele cumprirá o trabalho e ficará satisfeito. Aquele que sofreu as agruras dos grais elevadíssimos no deserto da Judeia e da Galileia, que queimou a sua pele, e o profeta Isaías falou para ele que ele não tinha nenhuma formosura para que nós não pudéssemos desejar. Sabe por quê? Porque Jesus não ficava se escondendo na sombra por causa do sol, Jesus não escondia por causa da chuva, Jesus não escondia por causa do vento, Jesus não escondia por causa do frio, mas Jesus tinha o seu schedule estabelecido. Hoje está chovendo, mas não importa, é debaixo da chuva que eu preciso chegar aonde está aquela mulher no poço de Jacó. Hoje está um sol escaldante, não tem problema, eu preciso ir no Monte das Oliveiras, e lá eu vou assentar com o povo, e eu vou pregar o sermão do reino, chamado Sermão da Montanha. Não tem jeito, querido, quem é servo vai obedecer, quem é servo vai entender, e não tem tempo ruim, porque o negócio dele é glorificar, é agradar, é fazer feliz o seu Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se Jesus, tomando a forma, tendo a atitude de humilhar, se Jesus, como resultado da humilhação, foi até a morte, e para poder ter recompensa, o Pai lhe deu um nome que é sobre todo nome. Entenda, viva como ser humano, seja humilde para poder obedecer a Ele, enfrente o que você tem que enfrentar como cristão, renuncie o pecado da carne, renuncie o pecado da luxúria, renuncie o pecado da glutonaria, renuncie o pecado do orgulho, renuncie o pecado de falar mal, renuncie o pecado da mentira. Estou falando alguns, mas são inúmeros tipos de pecado, porque quando lá em Gálatas 5 começa a falar das obras da carne, do fruto do Espírito, lá está dizendo que coisas semelhantes a estas, pelo qual eu vos adverto, escrevi, eles não herdarão o reino de Deus. Então Paulo está dizendo que virão pessoas cometendo coisas tão terríveis que não vão ter nome, as atitudes carnais. Renuncie a sua carne, querido, vá morrendo, vai matando essa carne dia após dia. Acorde de manhã cedo e fala, Espírito Santo, eu vou colocar o pé no chão. Se o Senhor fazer a minha carne morrer, que morra o meu velho homem, que eu levante um novo homem, que é escravo de Jesus, que é servo de Jesus. Porque pode ter certeza de uma coisa, quando você levantar todos os dias com uma nova criatura, o mundo vai entender, vai conhecer quem verdadeiramente é Jesus, através de vocês e através de mim, aleluia. O mundo não vai conhecer Jesus através das quatro paredes dessa igreja, mas o mundo vai conhecer quem é Jesus através dos organismos vivos
das células vivas que estão aqui nesta noite. Levanta a tua mão. É você, é você, é você, é você, é você, é você, é você. São através de vocês que as pessoas vão conhecer quem verdadeiramente é o Filho de Deus, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Quantos que creem nisso, glorifica e adora o nome de Jesus, aleluia. Devemos fazer, devemos proceder como doulos procedeu, como escravo procedeu, como servo que foi exemplo para nós, chamado Jesus, procedeu. Mas o porquê, pastor? Por quê? Primeiro, somos dele. Não tem como negar. Se você confessou Jesus, Romanos fala, se creu no coração e confessou na tua boca, você terá certeza de salvação. Se você, aleluia, acredita que ele foi o servo exemplo, que você precisa tomar a forma de servo também para ser exemplo, você precisa de primeiro entender que você é dele, que você é dele. A palavra do nosso Deus fala assim para nós, escuta bem, não precisa de abrir, porque nós não temos tempo para fazer um estudo, mas eu só vou ler para vocês. No capítulo 6 aos Coríntios, versículo de número 12, está dizendo aqui, no 12 até o 20, está falando da atitude do povo de Corinto, porque o povo de Corinto entendia uma coisa, escuta bem, depois você lê na sua casa o texto todo. O povo de Corinto queria receber Jesus, aceitar Jesus. Quando nós usamos esta palavra, eu quero aceitar Jesus, ok, aceitar de lábios, mas você precisa aceitar que Ele é o Senhor e mudar de vida, e ser dele, e deixar Ele te transformar, porque não adianta como o povo de Corinto, eu quero a Cristo, eu aceito que Jesus é o Filho de Deus, mas sabe o que continuava eles a fazerem? A terem relacionamentos sexuais com as meretrizes, com as prostitutas, porque eles achavam que era a única coisa que pertencia a Deus, era o Espírito. O corpo poderia continuar fazendo as práticas que eles faziam, porque Deus não iria condenar o corpo, Deus não iria condenar a parte material, porque Deus está preocupado. Olha que heresia, e é isso que pregavam os gnósticos. Uma das coisas, eles não pregavam a santificação da parte material do homem, somente pregavam a questão da parte espiritual. E agora o apóstolo Paulo, olha que responsabilidade de Paulo, irmãos, de ser sensível ao Espírito, mas de tratar de um assunto que aqueles que recebiam a Jesus, que faziam parte da igreja, não abandonavam, que era o quê? A imoralidade sexual, o pecado sexual. E aí ele vem falando o seguinte, ele diz assim no capítulo 6, versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, nem todas elas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei contaminar por nenhuma delas. Mais adiante ele está dizendo assim no versículo 19, não tem tempo para ler o texto todo, ele diz assim, é uma pergunta, não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que habita em vós, proveniente de Deus? Agora é a parte que eu gostaria de dizer, que nós somos dele. E Paulo diz assim, olha, as coisas a vocês são lícitas, tudo a vocês são lícitas, são lícito fazer tudo, mas vocês precisam de entender que aquilo que atrapalha a comunhão de vocês com Deus não é lícito. Vocês são livres, mas vocês não vão fazer, sabe para quê? Por quê? Porque vocês não querem se submeter novamente à condenação, que cometer isso que é pecado vão fazer vocês estarem desviados da presença de Deus. Quem está entendendo isso que o apóstolo Paulo está explicando, que eu estou explicando para vocês? Diga amém, amém? Aí ele vem dizendo o seguinte, ora, depois de tanto questionamento, de tanta afirmação, ele diz assim, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês ainda não entenderam, não caiu na cachuleta de vocês? A mente de vocês não está trabalhando, não? Olha, Jesus veio para morrer para vocês, sabe por quê? Ele fala ali o seguinte, ele começa a usar duas comparações que eu vou só tocar aqui no assunto, para depois você lá em casa. Ele fala assim, olha, quem deita com a meretriz, quem deita com a prostituta, está fazendo um pacto de carne com ela. Está um pacto, é uma coisa sexual, o relacionamento sexual é um pacto do homem com a mulher, porque você está tendo um contato da sua carne com a carne dela. Aí ele começa a falar, olha, quando você que é cristão deita com essa mulher, você está fazendo um pacto, vocês estão tornando uma só carne. Aí ele leva para o lado espiritual, da mesma maneira que quando você tem um relacionamento com Deus,
você está fazendo um pacto espiritual com Deus. Agora vamos pensar aqui um pouquinho, irmãos. Por que nós somos dele? E por que nós precisamos de continuar pregando sobre o pecado? Que pecado vai nos levar para o inferno? Que pecado vai nos tirar da glória de Deus? Que pecado vai nos desviar da presença de Deus? Agora imagina vocês, se Jesus, ele pagou um preço para nós sermos dele. Ele pagou a sua vida, virou o servo, renegou a sua vontade, virou o escravo do propósito divino, para morrer por você na cruz do Calvário, para virar homem, vir a esta terra, para morrer no meu lugar e no seu lugar na cruz do Calvário. Pensa bem, marido e mulher, vamos levar para o lado do casamento aqui agora. Você teria coragem de dividir a tua mulher com outro homem? Fala para mim aí, homem. Mulher, você teria coragem de dividir o teu marido com outra mulher? Fala para mim se você tem coragem. Porque a Bíblia fala que tornou uma só carne. É teu, mulher, o teu marido. Homem, a tua esposa é tua. Vamos levar aqui para o lado espiritual agora. Por que Paulo está falando disso? Porque o povo queria servir a Deus. Vamos trazer bem para o popularzão. O povo queria servir a Deus no dia de culto, no dia que reunia, e no dia de semana que não precisa ir na igreja. Queria fazer tudo que o pecado leva eles a fazerem. Agora Paulo começa a perguntar para eles: o que vocês pensam que vocês são? Vocês não sabiam que vocês são templo de Deus? Que Deus fez vocês para serem templo? E quem está dentro de você porque você fez um pacto espiritual com Deus é o Espírito Santo. Agora pergunta para vocês: vocês acham que Deus tem prazer de nos dividir com o pecado? De nos dividir com Satanás? De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque Ele pagou um preço. Jesus tornou o servo, virou doulos, virou um escravo. E uma paga de Jesus é de nós sermos totalmente dele, de nós sermos todo para Ele, de nós adorarmos a Ele total em espírito e em verdade. Nesta noite eu quero profetizar uma coisa aí na sua vida. Jesus te comprou para você ser todo dele. E se você é todo dele, pode ter certeza de uma coisa: Ele vai ter prazer de te abençoar. Aleluia, aleluia. Não sabeis que vocês são santuário do Espírito e que Ele habita em vocês, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Olha aí, ó. Não sois de vós mesmos. Fostes comprado por quê? Por bom preço. Foste comprado por bom preço. Vira para alguém que está do teu lado e fala assim: você foi comprado pelo preço digno. Aleluia. Você foi comprado por um preço digno. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos mostra que nós somos dele. Se Jesus, ele foi servo, e nós devemos proceder como ele. Por que, pastor? Porque nós somos dele. Se ele nos comprou, preste atenção de uma coisa: você não é dono de nada seu. Não fica batendo no peito. E eu sei que vocês não fazem isso, mas se tem alguém que faz isso, bater no peito e fala assim: a casa é minha. Que casa é sua? O carro é meu. É o meu jeitão. Eu bebo. Esse é o viciado na bebida. Eu bebo no cigarro. Eu bebo e fumo porque é o meu dinheiro. Tem nada nosso aqui nessa terra não, irmão. Se Deus quiser, ó, fazer isso conosco, ó. Aqui não dá para tirar. Deus quiser fazer isso conosco, ó, nós somos como esse fio. Te desligar, acabou. Eu caio aqui agora, morto. Porque chegou a hora dele me desligar. Sabe por quê? Porque eu pertenço a Ele, e você pertence a Ele. Levanta a tua mão e dá um glória, aleluia. Sabe por que você está vivo aqui? Sabe por que ainda você não pode existir? Sabe por que a bênção ainda não chegou, mas ela vai chegar? Porque você pertence a Ele. Porque você pertence a Ele. E se nós pertencemos a Ele, pode ter certeza de uma coisa: vai se cumprir tudo. Vai se cumprir tudo. Vai se cumprir tudo na nossa vida. Aleluia. Quem entendeu aí, diga glória. Quem me dá mais 5 minutos, diga amém. Amém. Eu gosto de pregar, vocês sabem disso, né? 5 minutos eu termino. Já são 8. 8? É. 5 minutos, ok? Amém? Amém. Quem me dá 5 minutos, diga amém. Amém.
Então tá bom, então, oh, que coisa maravilhosa. Por que nós devemos seguir o mesmo exemplo dele como servo, ter as mesmas atitudes, andar da mesma maneira? Nós então devemos fazer. Por quê? Porque nós somos dele, porque ele fez no nosso lugar e nos teve para ele. Segundo, porque nós somos transformados por ele. Romanos 12 é um texto que eu amo, versículo 1, versículo 2. Lá está dizendo: eu rogo, irmão, pela compaixão de Deus, apresenta os vossos corpos ao Senhor, sacrifício que é vivo, não é? Lá está dizendo: e não vos conformeis ao 2 com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso ou quê? Entendimento, para que experimenteis qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Como que eu vou ser transformado, pastor, por ele? Se ele pagou o preço e eu tenho que seguir como servo que ele foi servo e me deu esse exemplo, eu vou ser transformado por uma coisa que é poderosa, que vai mudar, que vai fazer a diferença. Repita comigo: eu vou ser transformado todos os dias da minha vida pelo poder da palavra de Deus. Palavra de Deus é o poder para transformar, é o poder para mudar a tua mente, é o poder para mudar o teu sentimento, é o poder, agora aplicando praticamente, para mudar o teu casamento, é o poder para mudar os teus filhos, é o poder para abençoar na tua companhia, é o poder para abençoar o teu ministério, é o poder para te dar unção. É a palavra de Deus, ela é poderosa. Aleluia. Capítulo 15 de João, versículo 2. Lá está nos mostrando, o irmão até falou que essa parte, mas ele não leu esse texto, falando do enxerto. Lá está dizendo, né, que nós somos o quê? Que nós somos enxertados na videira. O Pai é agricultor, o Senhor Jesus é a videira, Ele corta, Ele poda, mas Ele enxerta. E lá Jesus usa no versículo 2, está dizendo assim: e vocês estão limpos, é pela palavra. Nós somos oliveira, nós somos videira junto com ele, nós somos planta junto a ribeiro. Sabe por quê? Porque o que nos faz plantas, sermos plantas produtivas, sermos plantas férteis, dar fruto bom, sabe o que é? É a palavra de Deus, meu irmão. Quando você não lê, quando você não escuta, quando você não medita na palavra, sabe o que acontece? Tem a propensão dos galhos novos que crescem, eles crescerem deformados. Sabe por quê? Porque preste atenção no poder de uma planta, na característica vegetal de uma planta. Eu não vou entrar nos pormenores, que eu não sou agricultor, mas dá para a gente entender pelo estudo que você e eu tivemos condição de fazer. Preste atenção: para que todo desenvolvimento da planta venha a ser bom, ela precisa primeiro ser boa semente. Claro, ela precisa crescer, mas tem algo fundamental: você precisa ter raízes boas, que procure e busque a seiva que está onde? Na água. Sem água a planta morre, não tem como passar no caule, produzir seiva para as demais. E aí tem a grande tendência: eu sou planta, eu sou a planta do Salmo 1, plantada junto a ribeiro de água. Mas o ribeiro de água é esse aqui, querido, é Bíblia. Bíblia é ribeiro de água, Bíblia é Jesus, Bíblia é o Logos de Deus. Quem não lê Bíblia, quem não medita de Bíblia, quem não come Bíblia, tem a tendência de crescer até certo ponto e não desenvolver mais na vida. Eu gostaria tanto de ser um pregador como aquele pregador. Eu gostaria tanto de tocar, falar como esse irmão. Eu gostaria de dirigir o culto. Olha como aquelas irmãs cantam, olha como que ensina, olha como que aquele irmão é próspero. Meu Deus, onde ele põe a mão prospera. Vai ver o segredo dessas pessoas. Segredo de se alimentar no rio de água viva, que é a palavra. Aleluia. Se queremos ser árvores, pessoas, servos transformados verdadeiramente, você tem que ser lavado pela palavra, apaixonado pela Bíblia, irmão. A Bíblia é o que transforma a nossa vida. E para nós terminarmos, o que nos transforma além da palavra, fala assim: o que me transforma. E vocês parecem que não jantaram hoje não, hein?
Forte, fala assim: o que me transforma. Mais uma vez. Só ouviu o presbítero aqui. Mais uma vez. Fala assim: é o poder do sangue de Jesus. Oh, aleluia. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. O que nos faz ter posição de servos é sermos transformados pelo poder do sangue. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Quem não é transformado pode ter certeza de uma coisa: o sangue nunca foi passado na vida dele. Mas quem é transformado pode ter certeza: o sangue já passou na vida dele. O sangue ainda continua sendo poderoso para transformar. E para toda vez que nós pecarmos, pedimos perdão, o sangue de Jesus entra em ação, aleluia, para ter validade e nos perdoar de todos os pecados. Amém, meus amados, aleluia. Terminando a minha mensagem nesta noite, eu queria dizer a vocês que quem verdadeiramente é como Jesus, quem verdadeiramente se coloca como doulos, como escravo de Deus, como Jesus foi para cumprir a missão, eu termino dizendo: primeiro, perdoa as pessoas quantas vezes forem preciso. Segundo, estende a mão para os necessitados e para os perdidos, como na posição, não é porque é o bom samaritano, não, porque Jesus mesmo diz: poderia ser o levita, poderia ser o sacerdote, poderia ser qualquer um, mas foi o bom samaritano que praticou a boa ação. Quem estende a mão para o necessitado, quem olha para o que está ferido e exerce uma bondade no coração, esse é o reflexo de um servo de Cristo. Terceira coisa, quem se preocupa em pregar a tempo e a fora de tempo. Quarta coisa, quem ama as pessoas incondicionalmente, se são cristãos ou se não são cristãos. Quinta, tem zelo pela obra de Deus, preocupa com o templo, preocupa com o missionário, preocupa com o órfão, preocupa com a viúva, preocupa com quem não está vindo na igreja. Ele é preocupado, ele está ligado, ele está antenado. Ele não é o pastor da igreja, mas ele é servo de Jesus, e o servo de Jesus fica preocupado. Ele não fica insensível, ele não fica uma pessoa crua e nua, não. Ele está preocupado: olha, fulano de tal, que senta lá naquele lugar, poxa, já tem 2 domingos que ele não tem, que ele não vem. Eu vou dar uma ligadinha ao pastor, pedir o telefone, eu não tenho, para eu mandar um text message, falar: ô meu irmão, nós estamos sentindo a tua falta. Ele é preocupado com a obra. Servo de Deus trabalha em prol da obra. Vale um amém da amada igreja? Amém? Outra coisa, busca intimidade e os dons do Espírito Santo. Eu já aceitei Jesus, pastor, o Espírito Santo, eu sou morada dele, eu não preciso de mais nada, preciso da ferramenta. Eu nunca vi um carpinteiro que não tem um cinto. Já viu um carpinteiro que não tem cinto aí? Já viu? Que não tem um martelo, que não tem uma trena, um carpinteiro que não tem aí um tirador de prego. Eu nunca vi um carpinteiro que não tem um cinto e as ferramentas, que não tem uma pistola, que não tem uma telo só, um dig só, um skill só. Nunca vi um carpinteiro, nunca vi um pintor que não tem brocha. Eu nunca vi uma house clean sem VEC. Já viu uma house clean sem VEC? Eu nunca vi. Eu nunca vi alguém que fala que aquele profissional, ele está sem as suas armas. Um cristão sem os dons do Espírito Santo, ele não pode ser identificado como um cristão cheio do Espírito Santo. Quem entende isso, diga amém, diga agora. É isso que acontece. Venha para orar, venha para buscar, mas começa a dizer: Jesus, me batiza com fogo, me enche do Espírito Santo, me dá luz, porque eu quero ser usado para expulsar demônio e para fazer a tua obra. Aleluia. Para terminar, eu escrevi tanta coisa aqui, irmão, mas vou terminar aqui agora. Irmãos, quem é um doulos, um servo que segue o exemplo de Jesus? Uma das coisas, ele pratica oração, ele preocupa em orar, ele preocupa em ler e meditar na palavra. Nós estamos vivendo um tempo de crentes rasos, superficiais nas suas práticas cristãs. Não responde para mim, que eu também não quero responder a minha intimidade com Deus para você. Eu não preciso aparecer para ninguém aqui.
Quantas vezes por semana nós oramos com os filhos? Nós oramos no nosso particular para dormir, para levantar. Quantas vezes por semana a gente abre a Bíblia? Responde para você. Quem é servo de Jesus, eu termino aqui. Ele se preocupa em fugir. Conhece José? Quando estava na casa de Potifar, José, quando viu a mulherzona bonitona tentando assediar ele, José pegou a maior carreira da vida dele, ó, correu. Pergunta para mim, pastor, se aparecer uma mulher bonita tentando assediar, eu fico igual José, ó, parto na carreira, nem olho para trás, não quero virar estátua de sal, eu nem olho para trás. Irmãos, quem é servo foge das paixões carnais deste mundo. Quem é servo busca santificação, santifica em tudo, pede a Deus misericórdia. Jesus, eu sei que eu não sou perfeito, mas me ajuda, santifica a minha boca, santifica a minha mente, santifica os meus dedos no text message, santifica os meus olhos nas redes sociais. Jesus, tem misericórdia, Jesus, me ajuda. Jesus, deixa eu colocar, vocês conhecem a unção do tape? Eu aprendi com o pastor. A unção do tape. Quem conhece a unção do tape aqui, levanta a mão. Ninguém, né? Se tivesse um tape aqui, eu vou mostrar para você. Sabe qual é a unção do tape? Você corta um pedaço de tape e faz assim, ó. Põe na boca. Ninguém consegue falar com tape na boca. Consegue? Quem consegue falar com tape na boca? Ninguém. Pede Jesus para determinada circunstância da tua vida, o Jesus fazer isso, ó. Por a unção do tape na sua boca. Vale um amém da igreja? Amém. Vale glória a Deus da igreja? Amém. Jesus está dizendo, para nós, eu termino a minha palavra aqui, agora eu termino de verdade. Jesus está dizendo para nós aqui, através do apóstolo Paulo, portanto, irmãos, se vocês já entenderam, Jesus deixou a glória de Deus, deixou a sublimidade dele como Deus, veio na terra e tomou a forma de homem. Quando ele tomou a forma de homem, ele entendeu o propósito. Qual é o propósito? Pai, qual é o propósito? O propósito é, ó, se humilhar, tomando a forma de servo e sendo obediente. E esta obediência vai te levar até o dia da morte de cruz. Você vai ter que morrer, porque depois que Jesus morreu, diz a palavra, veio agora. Qual é a consumação, todo o propósito de servo? Diz que quando ele ressuscitou, agora Deus deu a ele um nome, e o nome de Jesus é sobre todo nome. O nome de Jesus significa, sabe o que? Ungido, Messias. O nome de Jesus significa Emanuel, foi esse o nome que Deus deu para ele. O nome Yeshua significa ungido, significa Messias. É isso o propósito dele, aquele que vem para poder cumprir como ungido o propósito do Pai. Mas este nome é o nome que todo mundo vai ter que dizer, é o nome de autoridade, é o nome que os demônios têm que se curvar, é o nome que os endemoniados têm que ficar livres, é o nome que o câncer tem que sair, é o nome que aquele que morreu, se Deus tem um propósito, vai ressuscitar morto, é o nome daquele que está totalmente dentro do pecado, dominação do pecado. Quando o nome de Jesus entra nessa vida, dentro da cisterna, ele sai da cisterna e é transformado. É o nome sobre todo nome, é o nome deste Deus, dessa igreja. Nesta noite eu quero terminar a minha mensagem dizendo para você, quem nós estamos servindo não é um qualquer. Quem nós estamos servindo está falando para essa igreja. E a hora de fazer como Paulo falou para o povo, retirar a máscara, retirar o falso servo, retirar a falsa máscara de cristão. Sai da fantasia da vida cristã. Vida cristã não é fantasia, vida nesta terra não é vida de fantasia. Você não está num baile de máscara, você está numa vida real, aonde o diabo incorpora nas pessoas, e quem não for servo não vai expulsar demônio de jeito nenhum. Quem não for servo não vai viver neste planeta que jaz no maligno de jeito nenhum para receber a sua vitória. Quem não for servo não vai escutar de jeito nenhum o dia que o anjo vier e tocar a trombeta e a igreja vai arrebatada dessa terra. Só quem vai subir é quem entendeu e quem está tomando a postura de servo.
está chamando a igreja, a Assembleia de Deus de Milford, a colocar na posição de escravo nesta noite. Para de ser resistente à voz do Espírito. Quando Ele fala com você, vai para a escola dominical, meu filho. Vai para a reunião de oração. Abra a tua Bíblia na tua mesa, começa a ler essa Bíblia. Sai da frente deste computador, desse celular. Sai da frente dessa televisão. Você já viu quantos filmes? Alugou um monte de filme no Redbox e vai um atrás do outro com um pacote, com um vaso de sorvete. Parece que não tem nada, só sabe comer sorvete. Está com ansiedade. Você quer vencer a ansiedade? Vem na sexta-feira orar conosco aqui, que a ansiedade vai sair e você vai sair daqui alegre, cheio do Espírito Santo e com promessa de Deus ainda para a sua vida, e elas vão se cumprir, porque Deus não é só homem para mentir, não é filho homem para prometer, mas Deus na hora certa cumpre a promessa na sua vida. Vou usar a palavra, mas quem já pagou o preço foi Jesus. Quer a bênção, mas não tem coragem de pagar o preço. Quer a bênção, mas não tem coragem de jejuar, de fazer uma oração, de fazer o mínimo. Nesta noite, eu quero 1 minuto da sua atenção. Só quem está sendo sensível ao Espírito Santo vai fazer isso. Pastor, eu já sou. Mas pode reafirmar nesta noite. Reafirmação de posicionamento. Você vai sair do seu lugar agora e vai fazer como o servo que, quando chegavam os amigos do senhor da casa, ele corria, tirava a sandália, já estava pronto, a bacia do lado da porta, a toalha, e a única coisa cabível a ele para começar a receber o visitante de honra, que era amigo do dono da casa, era tomar a posição de escravo, servo, e lavar os pés do ilustre convidado da casa. Quer servir a Jesus, irmão? Quer ser abençoado por Jesus? Começa a servir a Ele. Começa a fazer as coisas dele. Começa a fazer o que agrada a Jesus. Você tem que, claro, tem que alegrar o pastor, fazer as coisas para abençoar o pastor, os líderes, para que as pessoas ficam bem, ver que você está servindo. Mas se ninguém vê, você está servindo e agradando quem é o sumo pastor. Se ele vê, ninguém aqui precisa de ver, porque quem vai te dar galardão não é pastor, mas é Jesus. As pessoas querem mais agradar o homem e se preocupa e deixa de preocupar com aquele que tem olhos de chama de fogo, que não tem parede, que não tem cofre, que não tem nada que faça ocultar os olhos dele. Quem está entendendo isso em Apocalipse 1 está dizendo, amém? A minha pergunta para você é: quer ser servo? Coloca de joelho aqui na frente com o teu coração quebrantado. Sai do seu lugar agora. Jesus, eu vim na frente reafirmar. Todos eu estou fazendo um apelo para tudo. Obreiro, obreira, presbítero, irmão, irmã, visitante, para todos. Agora a opção é sua, de responder ao apelo do altar, de sair do seu lugar agora e vir falar que Jesus, eu já sou, mas eu vou reafirmar. Eu quero ser escravo do Senhor, servo do Senhor, quero fazer a tua vontade, que o Senhor quer, não a minha vontade. Tudo que eu fizer, Jesus, é para te agradar, é para te glorificar, é para te honrar, é para te deixar feliz. Jesus, eu quero ver a tua obra crescendo. Jesus, eu quero ver as coisas acontecendo, eu quero ver as pessoas abençoadas. Quero ser um servo de verdade, não um servo falso de máscara. Jesus, eu quero esvaziar de mim, tomar posição de servo e caminhar rumo à cruz. Cruz é morte, eu vou morrer, Jesus, porque se eu morrer como o Senhor morrer, eu vou me levantar um servo de verdade, porque naquele dia eu vou receber o corpo de glória. Aleluia, aleluia. É essa a tua recompensa, ser servo nessa terra, ser escravo nessa terra, para que naquele dia
dia você receba uma coroa e uma veste resplandecente como um linho fino. Sai do seu lugar agora. Eu quero orar por você e eu quero declarar que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há, nenhuma condenação há. Deus vai te levantar depois que você está respondendo ao altar. Deus vai te levantar e você vai viver uma vida de excelência como servo. Você vai viver uma vida de excelência. Teu coração vai ser inclinado a servir, inclinado a obedecer, inclinado a se humilhar. Você vai ver como que é gostoso ser servo. A melhor coisa é dar do que receber. Olha que coisa tremenda. Tem pessoa que usa esse texto só para dízimo e oferta. Não. Estenda a tua mão, isso é dar. Ajude alguém, isso é dar. Seja voluntário na casa do Senhor, isso é dar. E você vai ver como que Jesus, que é Senhor hoje, Ele não está mais na posição de homem, mas na posição de Deus como Senhor. Como